tratamento igualitário, devendo o juiz zelar pelo contraditório. Gente, essa questão do contraditório, óbvio, sempre existiu, mas só que no Código, no CPC 2015, eles reforçam muito isso em diversos atos. É aquela história da parte do princípio da não surpresa, né? E engraçado porque eu acho que até, não sei se é o Barbosa, mas é alguém usando ele como referência naquele artigo de duelo e processo, que fala essa parte, quando ele fala em paridade, porque a gente costuma falar isso, paridade de armas, né? Às vezes, como princípio, tem autores que é você desigualar, você igualar as desigualdades que a gente faz no processo de trabalho. Por que o processo de trabalho é mais protetivo? Porque é justamente para trazer a paridade. A expressão armas, porque ele fala isso, que nessa perspectiva agora a gente vai falar numa paridade mais relacional. Não são armas para eles duelarem e ver quem ganha. É uma paridade pelo bem comum, que é chegar na verdade e chegar em quem tem o direito ou não tem. O que é o entendimento hoje, gente? O processo está lá para ser resolvido uma controvérsia da melhor forma possível. Então, nem o juiz vai ser ditatorial. Lógico que ele tem a jurisdição dele, ele não está tudo... E aí, gente, vamos fazer acordo, se não der, eles que mandam. Não é bem assim. É coordenar o trabalho. Mas é coordenar os trabalhos da melhor forma possível, de uma relação dialógica com as partes, que é o que eu disse. No processo de trabalho, a gente já faz muito isso. E eles tentaram incorporar agora no CPC. Não sei se vai dar certo ou não, mas os princípios estão aí para serem observados, né? E essa questão do contraditório, o princípio da não surpresa, né? Toda vez, olha, vou dispor da prova de modo diferenciado. Eu vou dizer por quê, né? Quem é que vai cumprir. A questão do prazo, eu vou poder dilatar um prazo se, naquele caso, antes de vencer, as partes disserem, olha, doutor, esses 10 dias são inviáveis, ou 15, dependendo do caso, por isso, pronto. Então, fica prorrogado, porque isso vai trazer benefício ao processo, porque se eu fosse pedir uma precatória para isso, ou se eu fosse mandar fazer uma perícia. Então, quer dizer, ele diz assim, aquela relação dialógica e colaborativa, cooperativa, digamos. Ele tinha essas regras de negociação, né, que ele agora expressa aqui, mas a gente, às vezes, negociava esses prazos, né? Não tem, enfim, tu falou. Mas isso da prática, não era o código que dizia, né? E agora o código está dizendo. Tem os que não negociavam, e agora eles vão ter que negociar. Aqui não foi proposital, eu pulei o sexto, porque eu queria falar sobre ele separadamente, que é o princípio da cooperação, tá? O nono, eu pulei o oitavo também, porque é aquele que traz o princípio da dignidade. Então, o nono, não se proferirá decisão contra a parte que não foi ouvida, exceto tutela de urgência, evidência e cumprimento de ação monitória. Porque o artigo 9 ele remete ao artigo que fala do cumprimento da ação monitória, né? Então, nesses três, geralmente a decisão não vai poder só nesses três casos aí. Inaudita, né? Que chama. Inaudita altero, né? Agora, sempre ouvida a parte contra quem ela for é o contraditório de novo, como eu disse, né? Ele privilegia muito o contraditório em várias fases. Aí o princípio da cooperação, que eu já tinha lido em algum autor que dizia que a origem dele era o direito português, mas, na verdade, depois eu olhando mais de um autor, doutrinador, eles dizem que a origem é o direito alemão, mas ele está incorporado no direito português. Talvez tenha sido essa a confusão. Eu acho que é no processo do trabalho que ele está esperando. Pode ser. E aí eu trouxe aqui... eu citei alguns casos, não pode passar na frente do slide, mas já passei, que não tem como. Do Júlio César Weber, como eu digo, que ele cita uma série de exemplos aqui, já marquei aqui, só para dizer, pessoal. Eu não concordei muito com ele, não. Ele disse que isso já estava ou no CPC, ou na CLT, enfim, ele diz assim, cumprir com a exatidão as ordens judiciais, praticar atos que lhes forem determinados, não criar impedimentos, dificuldades ou embaraço ao cumprimento das ordens e efetivação dos procedimentos judiciais. Isso daqui tudo ele colocou no capítulo de cooperação das partes. Eu não concordo, não, porque, assim, todos que a gente está vendo aqui é dever, obrigação, etc. Não está vendo colaboração. É porque né? a gente volta para aquela discussão da linguística, né? Existe corrente, o uso de uma linguística, vamos chamar assim, mais soft, mas que, na verdade, quer representar um contexto que é para ser mais soft, não é um duelo, né? Então, você coordena um trabalho, a missão do coordenador é empoderar, então, quem está sendo coordenado está sendo empoderado naquela comunidade de trabalhos para chegar a um denominador comum, sem, obviamente, você perder de vista aquele seu papel do coordenador e, eventualmente, de disciplinador. E de quem tem a palavra final. Isso, né? Mas quando a linguagem fala em dever e em cumprimento, e aqui ela fala em cooperação, pelo próprio sentimento que a gente tem
dessa semântica, né, a gente já vê uma nota diferenciada. E aqui está o 14, que eu tinha dito realmente, que é uma divergência da doutrina de si, o que é colaboração, cooperação, que eu não concordo muito. E o 14 está aqui, atuar com lealdade e boa-fé. Então, atuar é aquela coisa que, justamente que a Renata está dizendo, é a diferença de dizer que você vai ter o dever e a diferença de que exige-se que você se comporte como. Eu não sei como é que as pessoas aqui, de um modo geral, trabalharam no dia a dia a vida no processo do trabalho. A sensação que eu tive, já que vim de outra área, estou há 8 anos nesta, mas é de que quando o ferramental do processo se apresenta, já que a gente já vem de um direito material intuitivo, as regras de desequilíbrio do processo do trabalho elas já estão postas. E aí, no mais, a gente vai entender essa paridade, essa colaboração, essa cooperação. Pelo menos essa é a visão que eu tenho do processo do trabalho. Porque ele já tem esse mecanismo essa liga com o direito material. Né? Então, nele, eu não estaria no intuitivo, até porque quando ele precisou ser, ele já disse que o era. Né? Então, como as regras já estariam, de certo modo, no desequilíbrio que é para ser, a partir dali, pronto, a que a gente falou agora do encargo, um pouco mais cedo, do encargo em relação a cartão de ponto, é uma obrigação legal, aquilo gera efeitos no mundo do processo, né? Já gera uma situação de equilíbrio diferenciado, não vou falar de desequilíbrio. Então, a gente coordena um trabalho que a gente já não sente tanta necessidade de impor, porque já tem imposições que são bem severas. Se a gente pensar que a consequência de uma ausência de inicial para um reclamante é o arquivamento e para uma reclamada é uma revelia, e que no processo civil não fala em pena de confissão e na CLT fala revelia e pena de confissão, então já são consequências diferenciadas que o processo prevê já no desequilíbrio. Né? Então, no final das contas, a sensação que eu tive na aplicação do dia a dia do processo de trabalho é que ele já nos dava essa possibilidade de coordenar, porque o que tinha de ser impositivo, ele já disse que era. Não, e dá realmente, né? Então, a gente também... É por isso que, assim, a gente nem quer dizer que o CPC não vai ser usado. Não, isso, ele vai ser usado, mas a gente também não pode achar que ele é a pérola do deserto. Enfim, a ostra negra. Ele trouxe o que eu disse, as coisas que estavam na Constituição e que a gente já aplica aqui na Justiça do Trabalho com muita facilidade. Então, que não é que não sejam importantes as alterações, mas para a gente... Sim. Nosso processo é diferente. Como eu disse, a parte vai poder dizer aí se quer ou não audiência de conciliação. Nós não temos isso. Ela vai ter que ir para a audiência de conciliação, não. A gente vai ter que olhar para a carinha do reclamante, para a carinha do preposto. A gente tem um dever de atuação que já impõe perguntar ao longo de todo o processo. Talvez aí, no caso, Regia, a gente pense numa coordenação em que, para quem já atua num espírito de coordenação, vai permanecer. Para quem precise de uma adaptação, vai ter que trazer para si esse regramento. Antes, inclusive, já havia, porque eu acho que a gente vinha visitando pouco a CLT. Então, assim, para quem não tinha, vai sair um pouco dessa postura da imposição para a colaboração. Quer dizer, vai sair, não. É aceitável, né, que se faça. Não se sabe se vão fazer, mas, enfim, está aí para colocar. Acho que daqui a uns 5 anos, aquela próxima audiência, se eu tiver de novo, eu vou sair de lá sabendo que a mulher... Aí, veja, aí, como eu disse, o Weber citou uma série de obrigações, na verdade, que eu vejo como obrigações, que para mim não era o dever de colaboração. Então, aí, ele cita até que antes da CLT já tinha. O serviço da Justiça do Trabalho é relevante e obrigatório. Ninguém podendo eximir, salvo motivos justificados. Isso é colaboração? Né? Eu não vejo como colaboração. Eximir, como é que é? Artigo 14, que foi o que Milton falou e que a gente está dizendo aqui. Também, pela semântica, né, não seria. E o 339, colaborar para a descoberta da verdade. Aqui, vamos dizer que está colaborar, né? Vamos dizer, mas também, enfim, não é esse o espírito ainda. E comparecer ao juiz para prestar esclarecimentos. No Código Novo, ele mantém esse comparecimento, né? E diz só que não vai haver confissão. Então, não é uma audiência tal. Digamos que precisou de um esclarecimento, que isso já tinha no outro código e tem no atual, e você determina que a parte intima, a parte para comparecer, para prestar um esclarecimento. Pois é. E aí vai ter que... Começou com o Pelé, naquele caso da investigação do da filha, né? Da Sandra. O Supremo só ninguém todo dia veio na televisão, estou calado que o meu advogado disse que eu não dissesse nada. Pois é. Mas, e abre uma discussão. Mas aí vai gerar o quê, Milton? O problema é o seguinte, realmente a parte não é obrigada a gerar prova contra si, quando a gente vai ver um caso prático que a gente trouxe para discutir. Mas aí vai gerar presunção, né? É isso que eu ia dizer. No final das contas, ele gerou prova contra ele do mesmo jeito, porque ele gerou uma presunção. Mas a gente realmente tem algumas
Mas para a gente vai ajudar nesse sentido, né? Para o mundo do processo, vai trazer esse tipo de... Não, mas aí o CPC diz que não há confissão. Né? Vai haver o quê? Uma presunção que ela pode ser lidida por prova em contrário, que ela vai ser relativa, né? Então, enfim. Mas é confuso, né? Essa questão de vai ter que colaborar, e aí, é colaboração ou é dever, né? É meio estranho isso aí. Mas, enfim, vamos considerar um avanço. Para esse outro extremo, é aquele exemplo que eu dei, né? O processo arco-íris. Se deixar no Google, tem artigo falando que é o soft. O processo esse pessoal é muito inventivo mesmo, né? Não, mas aí a pessoa que fala isso está criticando, né? Dizendo que não é assim, não. Né? Ou se não, o Frankenstein, né? Mas como agora tudo é colaboração e tal, aí o arco-íris é mais bonitinho do que Frankenstein, né? Frankenstein é feio. Não, aí Não, mas isso aí você sabe, já é a teoria, o capital é que inventa isso para desmobilizar as categorias, né? Isso aí ao aplicar, aqui o artigo 8º a gente já citou, que é aquele que fala da dignidade, tá? Já parei nele, a gente vai pular. O 10, que a gente já tinha visto o 9, voltei para o 10 agora. O juiz não pode decidir com base em fundamentos sobre o qual as partes não tenham se manifestado, ainda que se refira à matéria que deve conhecer de ofício. Aqui é meio complicado, porque ele fala em celeridade, não sei o quê, mas quer que ouça a parte. Já tinha alguns casos, na verdade, emenda da inicial, tudo bem, você não vai extinguir, ele mantém muito isso, agora ele enfatiza mesmo para não haver extinção do processo sem que a parte sane o vício, porque a ideia é o quê? Que o processo ele realmente chegue ao seu objetivo. Inclusive, ele prioriza claramente as decisões de mérito em detrimento das sem resolução de mérito. Porque vocês sabem que no início das metas, o que aconteceu foi que extinguiram milhões de ações para cumprir meta do CNJ sem resolução de mérito. Então, a justiça foi feita em números, né? Mas para a população. Então, o Código diz, a decisão de mérito será priorizada sempre que, a não ser que a parte não atenda a determinação. Para os que falam essa questão da aplicabilidade do artigo 10, acho até que foi o Homero, né? Tem até um livro dele ali. Ele fala assim, que quando a gente revisita a CLT, e a gente pode ver mais tarde quando a gente falar dela, tem um tópico específico, que é do julgamento, né? E lá fala quais seriam, em tese, os requisitos da sentença trabalhista. Para quem admitir que não há uma omissão, então lá diz, tem que estar o nome das partes, um breve resumo dos pedidos de cada uma delas, o relato do que foi da prova, o fundamento e a conclusão. Não fala nem dispositivo, fala conclusão, né? Então, assim, eu estou dizendo uma perspectiva de leitura. E aí, nesse sentido, ele argumenta que a gente não teria, digamos, a necessidade de fazer esse suplemento. Veja, a rigor, a gente pode pensar no primeiro momento num trabalho maior. Mas, assim, já que eu às vezes digo isso, errar é humano. A gente trabalha para tentar errar melhor, porque a gente errar de novo, a gente vai. Então, talvez, dar uma perspectiva maior de fala às partes, ela identifique pontos que a gente superaria. Então, às vezes, a gente está ali num contexto em que a gente vai enfrentar uma matéria de ofício, mas que a rigor, em algum momento ali daquele PJS, escondeu numa caixinha um documento que, na verdade, muda completamente o foco. Então, talvez tenha sido essa a perspectiva do artigo 10, né? Não quer dizer que está uma situação flagrante em que a gente vai ter uma situação de ofício, uma prescrição, para quem aplica de ofício, obviamente. Então, situações assim, de evidência, de flagrância, eu não sei, mas é isso que a gente vai ter que pensar, né? Porque eu acho que o espírito do artigo 10 pode ter interrupção, suspensão, casos, né? E eu sempre falo o seguinte, às vezes o advogado insiste em determinada prova, e a princípio, como eu disse, como eu fui advogado, eu tento sempre me colocar no lugar do advogado, porque é muito importante, né? E aí o advogado quer, porque quer uma prova e você não está vendo aonde aquele negócio aí, você olha para cá, para lá, para lá. A parte, doutor, ou se não, uma outra prova, mas aí eu pergunto sempre, doutor, por que o senhor quer essa prova? Né? Por que o senhor está insistindo tanto? Porque não, assim, ele às vezes agora eu estou de tarde, né? Quando é a audiência da 1 da tarde, eu pergunto, quando dá de 6 horas, eu faço assim, doutor, não vamos ver a parte, não, vamos logo para testemunho, por favor. Mas isso é o de menos, mas às vezes não, estou brincando, assim, um mas documento de fato, que ele tem uma pergunta ali que ele quer fazer. Você não vê, você não está vendo, você olha para cá, para lá e olha... Mas, enfim, custa nada perguntar, por que você está querendo essa prova? Às vezes ele diz uma coisa que você não tinha se tocado, ou mesmo dever, porque às vezes assim, não é chatice,
às vezes, é um dever, assim, de, como é que você diz assim, cautela. Porque realmente nós que somos juízes temos que ter a percepção de que nem todos entendem como a gente. Então, o advogado, ainda que eu entenda que nada daquilo precise, se ele argumentar, doutor, eu gostaria que constasse, enfim, porque na instância tal isso é exigido, ou porque se o processo, enfim, vai ter uma razão. Agora, se ele me disser uma razão, eu disser, não, eu quero, porque eu quero ouvir da boca dele, e o negócio que está aprovado, eu vou dizer, não precisa, né? Mas, enfim, a gente tem que ter essa percepção, porque às vezes a gente não vê de jeito nenhum, e existe uma razão, e ele tem razão, realmente. E às vezes no depoimento pessoal, eu digo assim, o seguinte, eu não vou perguntar tudo não, mas se tem uma pergunta específica, faça. Porque, às vezes, depois a gente se depara com a falta daquela Exatamente. pergunta. A gente sente Puxa, eu podia ter ouvido isso, e eu não sei. E você não tem ainda noção formada E no nosso olhar de e-mail, a gente vai olhando ali a fala da parte. No nosso olhar de e-mail, quando a gente está já com o contorno dali de lá, chegou a inicial, chegou a defesa, às vezes já teve uma prova documentar para dizer anteriormente, porque não, a gente já desenhou um pouco os contornos daquilo ali. Às vezes o nosso olhar não percebeu algum ponto. Então, ele vem ali e... exatamente. E, assim, ele conhece, digamos, o ambiente de trabalho, ou a empresa sabe, mas, às vezes, ele não está querendo formular de uma forma com medo de dizer que está entregando, né? E aí, quando eu vejo, porque não tem muita pertença, assim, a próxima, para eu ver qual a linha de raciocínio, enfim. Mas isso tudo, gente, é aquela coisa, a gente está lá com as partes, a gente está diante do caso. Ele tem uma frase aqui bem específica, não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. Falar. Então, na verdade, assim, tem que ser o novíssimo. Porque a oportunidade de se manifestar, ela está em manifestação ao longo de todo o processo. Então, na verdade, assim, esse princípio dá uma surpresa para a gente analisar e aplicar. A gente vai ver aí. Eu acho que vai ser no caso concreto mesmo. E, não é que não se aplica, principalmente é que como se aplica, essa disposição da prova de modo diferente, que é exatamente isso. Digamos, eu entendo que quem tem que provar é o reclamado, mas... Não disse nada, eu fiquei caladinho, né? Porque essa regra de ônus, na verdade, assim, eu nem sei, para vocês que ainda estão estudando mais assim do que a gente, eu estou migrando mais para o mundo da história, como notaram, estou ainda no Brasil Império, mas assim... Para os que estão no mundo real de hoje em dia, talvez seja um viés de estudo, porque, na verdade, a gente pode ver aí essa coisa do com fundamento e a respeito do qual se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, em que momento aí você vai trazer... Onde é que poderia ocorrer isso? Eu vejo muito nisso. Quando você vai dispor que o artigo, lá o CPC diz que o juiz pode dispor de quem vai produzir a prova de modo diverso. Mas aí as partes têm que saber por quê. Pode ser uma referência sistêmica, era isso que eu estava querendo dizer, porque fugiu aqui. Sistêmica ao dispositivo, por exemplo, que fala do ônus de prova. Então, se eu vou usar o ônus de prova como regra de procedimento e não de julgamento, esse era o ponto que eu estava aqui procurando. Então, antes a gente estuda, vai lá para as aulinhas de direito e tal, aí falam assim, não, porque ônus de prova é regra de julgamento, não é regra de procedimento, né? Busca da verdade real, sei lá, sei lá. Quando ele traz esse tipo de contexto para dividir ou para mexer na situação do processo, talvez ele esteja dando um viés de regra de procedimento para o ônus, né? E tem doutrinadores que entendem que é regra de procedimento, não é regra de julgamento. Mas eu acho que a maioria fala que é regra de julgamento. Regra de julgamento, na verdade... Na prática, para sobreviver a inversão, de 15, a gente faz como regra de procedimento. Faz. Mas não avisa direitinho, não. Eu acho que a gente não... Quer dizer, a gente até diz, vou inverter. Vou começar, né? A gente avisa assim. E às vezes você diz assim, vou inverter, não diz porque o advogado protesta. Ele não está sabendo que está passando isso. Doutor, eu vou inverter. Por quê? Tá, entendi. Né? Porque senão ele vai dizer, que negócio estranho, é protesto. Ele não sabe o que é. Vamos lá. Eita, eu esqueci de falar isso aqui. Isso aqui, julgamentos públicos fundamentados as decisões sob pena de nulidade. Isso aqui não traz novidade, né? 12. É o 12? Os juízes e tribunais deverão observar a ordem cronológica para proferir a sentença ou acordo, exceto, aí ele dá N casos, tentamos fazer um resumo. Sentenças em audiência, como, por exemplo, homologação de acordo ou extinção liminar. Embargos declaratórios não se sujeitariam a essa regra cronológica. O agravo interno, que isso é lá no processo civil, que, graças a Deus, a gente não tem agravo aqui, só o de petição, que é diferente, porque eu acho que o que mata o processo civil é esse danado desse agravo. Que agora melhorou, né? Que era instrumento retido, instrumentinho. Tiveram várias reformas para poder... delimitar esse agravo. Vai ser o agravão só. Metas CNJ, ou seja, é para julgar cronológico, desde que não seja uma meta do CNJ, porque daí, meu amigo, a CNJ vai ter prioridade, né? Então, vê. Mas o bichinho, ele está dizendo o que é prioritário. Bom, tá lá, filmando, tô nem aí. Processos urgentes,
Aí o juiz vai ter que fundamentar, né, se for passar fora da ordem, por quê? Processo penal, porque está a questão de réu preso, não sei o quê, Casos e recursos repetitivos, porque a finalidade é desafogar, principalmente, que dizem que o objetivo desse código foi principalmente desafogar os tribunais superiores, reduzir o volume, né? Então, por isso que tem essa questão dos repetitivos. E extinção sem resolução do mérito e além dos atos do relator, nos recursos. O destaque da exceção lá em cima. Sentenças em audiência. Que a gente, em tese, dá sentença em audiência. Exato, A gente, em tese, não estaria nessa regra da cronologia, porque existe a sessão e existe a audiência, então a gente está prolatando os entendimentos no momento. Né? A gente marca uma audiência para dizer o entendimento. E a gente, aqui, então, assim, no final das contas, é um espaço também de campo aberto para a gente raciocinar como é que é essa aplicação. Aqui, em geral, normalmente sai, né? Não, veja, que sai. Mas vamos lá. Todo mundo quer administrar acervo aqui, seja na sua carteira, seja julgando processo, seja minutando decisão. Como é que se administra acervo? Pelo menos essa foi a minha construção. É o que tio amigo dizia, ame o fácil. Então, é o fácil para mim. É como é que eu consigo produzir. Eu, pelo menos, enfrento o acervo com duas frentes. Eu enfrento o acervo pela dificuldade e pela cronologia. Porque se eu conseguir fazer uma varredura, a tal sobrevoo, e encontrar questões de menor complexidade, e eu conseguir tirar daquela fila de julgamento, o que remanesce, que é o que carne de pescoço, né? A gente vai fazendo conforme a cronologia. Então, você abre estratégias de enfrentar o seu acervo para vencer o acervo que você tem a julgar. Diante disso, um dispositivo como esse, se a gente não tiver cuidado, ele engessa. Porque eu vou ter que prever isso na hora que eu for marcar. Porque aí também ele não vai me dominar. O que eu vou marcar com 10, o que eu vou marcar com 8 ou com 7 dias. Mas já tem... Se eu tiver que aplicar, eu vou ter que fazer essa perspectiva do acervo quando eu estiver marcando a data de julgamento. Quando vê que é um abacaxizão, né? Mas graças a Deus, que eu não tinha lido completo. É quando foi, acho que no início do ano, que eu vi essa partezinha da sentença em audiência. Eu disse, graças a Deus. Tem doutrinador falando já, gente, que esse dispositivo é inconstitucional. Por quê? Porque ele diz que isso é uma forma de ingerência na organização interna do Poder Judiciário, que é a mesma coisa, o doutrinador disse, se eu não me engano, é Weber que diz, mesma coisa de a lei dizer como é que o legislativo vai fazer a pauta dele, apreciar os projetos de lei. Eles gostariam? Olha, o projeto de lei só vai ser apreciado na hora. Eu acho que esse dispositivo ele é um escapismo, porque, assim, normas para, digamos assim, responsabilizar a conduta que deve ser responsabilizada, ela existe. Se alguém não respeitou algum tempo de julgamento, algum prazo que a lei diz e não tem justificativa para tanto, tem lei para repreender essa conduta. Tá? Agora, porque a gente não enfrenta a corporação ou não enfrenta isso, aí a gente bota isso aí, que é para poder dizer, não, agora todo mundo julga na data. Essa pergunta foi feita lá no curso do texto. Sim. Olha, por que isso aí? Não, porque tinha juiz que julgava alguma coisa aqui, tinha uma influência de pedido ali, tem no seu... Passando na frente, né? Mas isso não é problema do legislador. Exato, é um escapismo. Isso não é processo civil, não. Isso é responsabilização, para não entrar num... Sim. Eu já ouvi dizendo que isso era muito direcionado à questão das justiças estaduais, né? E de fato, agora veja, tem norma para juiz federal, estadual, para servidor, tem norma para todo mundo, favorecimento, tem norma. Mas no processo civil, se a gente adota uma estratégia de enfrentamento, ela é razoável, legítima, e não atende o interesse particular. E outra, digamos, casos urgentes aí. A gente trabalha com verba de natureza alimentar. Aí, digamos que eu estou com processo só salários atrasados, um exemplo, né? E aí estou com outro lá que seja uma questão administrativa, um enquadramento sindical, enfim. Vou ter que julgar um antes, porque ele entrou na frente, e o outro que é para comer, né? Ou, às vezes, um servidor público, não que ele não precise, mas, digamos, que seja uma matéria que não seja uma matéria tão cara quanto a salário, seja, como eu digo, uma progressão, ele tem urgência? Tem. Mas aquele que está sem receber salário há meses, né? Eu parto do princípio que seja mais urgente do que o servidor que está recebendo seu salário mensalmente, né? E aí, não posso? Então, quer dizer... Que nessa parte final, ele dá uma notinha da estratégia de enfrentamento, na minha opinião, porque quando ele diz assim... serão excluídos aí sentença proferida em audiência, homologatórias de acordo
ou de improcedência liminar, ou seja, ele talvez veja no improcedência liminar também essa estratégia de que é mais simples de resolver, não sei. Que é para desafogar. Politicamente falando, não participei dos debates. Mas, enfim, é um escapismo, tentar resolver com a norma do processo civil questões que são relacionadas à nossa atuação funcional. E por isso tem essa tese já de que é inconstitucional. Mas como Renata disse, nossas sentenças são proferidas em audiência, então não estaria sujeito. Ou ainda que estivéssemos, é urgente, verba salarial, né? 90 e tantos por cento do nosso processo são de desempregados que às vezes são mandados embora sem receber nada, né? Então é urgente também, né? Sim. Você sabe que vai dar uma sentença e vai ser executada lá no Sim, sim, exatamente. Deus que está precisando aqui agora. Exatamente. Você vai estar fazendo para... Ou então, ao contrário, acabou de entrar na recuperação, são verbas decisórias, você quer jogar logo no quadro, aí você... Pronto, o que pois aconteceu é. já isso comigo? Não, acabou de entrar, disse, não, então vamos dar frente isso aqui, isso é verba rescisória, vamos julgar, porque esse pessoal vai ter a certidão mais rápido. Pelo menos o povo que bateu lá, chegou primeiro lá na Claro, recuperação. Então, tem que, você vai tem adotando que as ter, estratégias exatamente, junto, tem né? que ter essa maleabilidade. Então, quer dizer, ele quer ser moderno, mas ele engessa por outros lados, né? E aí a gente parte para as normas de aplicação normas processuais, né? Normas de aplicação, que são só os 3 artigos, o 13, 14 e o 15. A jurisdição civil será regida pela legislação brasileira, ressalvadas disposições específicas em tratados, acordos ou convenções internacionais de que o país faça parte. Aqui eu também acho importante citar o seguinte, vocês sabem, né? Principalmente o Supremo. Controle de convencionalidade, o Supremo faz quando quer e se quiser, né? Porque quando ele não quer, ele finge que não existe uma norma internacional, um tratado ratificado e tchau. Então, assim, a Constituição... Legalidade. Aí tem uns que não é supralegalidade, é, na verdade, mas já tem o sistema, né? Mas tem tipo de... posição majoritária, né? Os tratados de direitos humanos, né? Aquela coisa. Ele já tem natureza supralegal se ele não foi submetido àquele procedimento. Se foi... ele tem caráter constitucional. E a Constituição também diz que ela tem como um dos princípios também como é que se diz? A priorização dos tratados internacionais de que faça parte. Então, isso é uma matéria também muito pouco explorada, mas importantíssima, que é a gente verificar quais os tratados, convenções, normas internacionais de que o país faça parte, até para interpretar o que é aplicável àquele caso, porque nas direitos humanos e sociais a gente tem. Não, a gente ratificou muitas convenções e aí ela serve também de parâmetro de interpretação e aplicação, principalmente quando se fundarem direitos humanos, porque ela é supralegal, ou seja, eu não vou poder aplicar uma norma de processo civil ou da própria CLT. Um exemplo, se ela estiver em desacordo com uma norma internacional, porque o ordenamento me diz, a Constituição me diz que ela é superior. Então, isso é essencial. Mas só que é uma matéria muito pouco explorada por nós, magistrados. É isso que eu ia falar. A gente tem que fazer o meia-culpa, porque a gente não navega tanto nessa ideia do direito que internacional, chegou, né? Da norma internacional. Muitas vezes a gente faz os estudos, faz os precedentes, como a gente costuma dizer, olhando para fora, da América Latina para a Europa. Então, a gente ainda tem essa coisa de colonizado e de dominado, porque existe produção, os tribunais constitucionais da América Latina têm bastante decisões. E a Convenção Americana, né, de Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, ratificado pelo Brasil, que tem diversos, inclusive, procedimentos processuais, que passa ao largo, né? Se o próprio Supremo faz, ele cita quando interessa. Quando interessa a lei da anistia, ele não citou, né, o Pacto de São José da Costa Rica, como se não existisse. Então, é complicado. Eu acho que é muito importante também que eles tenham incorporado isso aqui. E a gente tem que começar a atentar para isso. Direito internacional, quando a gente vê na faculdade, é uma coisinha bem a passar, né? No mundo das nossas fontes, né? Que a gente está falando aqui de bebê, a gente já tem umas fontes menos hierarquizadas lá no mundo do direito material do trabalho, né? Lá no nono, se não me engano. Enfim, mas aí fica aí o... A lei processual, artigo 14, a lei processual não retroagirá, será aplicada imediatamente, respeitadas as situações consolidadas. Eu, salvo engano, eu acho que foi o que aconteceu quando veio a nova competência da Justiça do Trabalho, né? A gente criou aí uma regra de transição dos processos que recebemos caminhões de processos da Justiça Civil, da Justiça Comum,
Vocês se lembram disso? Muita coisa, enfim, parada lá não sei quanto tempo, né? CITES, ou faltando CITES, enfim, essas coisas. E aí a situação é essa. E o 15, que é o último, na ausência de normas que regulem processos eleitorais, na ausência, aí vai lá, nossa CLT, na ausência, né? CLT existe ainda. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições do CPC são aplicadas supletiva e subsidiariamente. Então, supletiva e subsidiária. A questão da ausência ou complementação. Né? Alguns estão falando sobre essa expressão supletividade, né? E também sobre, talvez, aí quem for mais próximo do processo civil, a gente está aqui muito mais nesse sobrevoo, como a gente disse no início, mas essa questão de um procedimento comum dizer quais são os especiais que vão beber da fonte dele. Porque, na verdade, se eu sou um procedimento comum, eu não preciso, em tese, dizer isso. Até porque eu posso limitar, se depois existir um outro tipo de direito especial que peça uma aplicabilidade, em tese, eu estou dizendo aqui quais são os que... E aí, eu não vou me aplicar nesse novo? Na verdade, a norma especial é que remete... Não sei, se a gente for ler do ponto de vista sistêmico, a gente tem já o Código de Normas, que era a introdução, que eu já leio de introdução às normas brasileiras, que era a introdução ao Código Civil. E aí, me parece até que ficou tecnicamente até discutível você dizer quais são... em que casos você aplicaria, né? Em que direitos especiais você aplicaria, direitos processuais especiais. Mas, como ele diz, na ausência de normas, eu acho assim que a gente também não precisa ir tão longe nessa correlação entre o artigo 15 e o 769 da CLT. Na verdade, me parece que a leitura pode permanecer do jeito que a gente sempre lia antes, o 769. Porque tem gente que está dizendo que com essa supletividade, o que tinha pouco foi complementado. E a gente já complementava, né, nos contextos de necessidade. Eu acho que eu vejo assim, que pode ser até uma questão daquela coisa de reforçar, tipo assim, receio de quem participou da comissão, não sei se foi o caso. Pouco da cocada. Que era da área trabalhista, ou, enfim, e ficou com receio de vir a água do deserto, que é o novo CPC, e peraí, vão querer agora dizer que só isso e a CLT vai morrer, por exemplo. Não sei se isso aí foi tipo assim... Foi talvez até de resguardar, né? Eu penso assim, foi, né? Não sei. Foi até de resguardar. Não, tá bom, vamos colocar lá o que todo mundo já devia saber, já se aplica. Continua valendo, tá? Então, acho que foi essa a ideia aí. Pronto, e agora os casos... Não, eu acho assim, que, veja só, gente, a gente tinha uma previsão para o turno da manhã. A gente realmente começou 30 minutos atrasado. A gente poderia até se alongar 30 minutos aqui, mas ia penalizar todos nós. O que é que eu estou pensando? O que é que a gente estava conversando? Os casos práticos que a gente vai fazer sobrevoo com recortes agora, não tão densos, mas... Amigos Curia, a mudança do 267 em relação a possibilidade jurídica de pedido, alguns recortes que a gente trouxe, seja por estilística, porque se alguém vier arguir, às vezes, olha, não existe mais possibilidade de jurídica do pedido, seja porque realmente a gente vai conhecer essa questão de tutelas de urgência e tal. Enfim, a exceção, que é a figura da exceção, incompetência não vem na defesa. Esses casos que a gente recortou, dá bem para a gente fazer no período da tarde. Então, a gente faria o seguinte, a gente estaria aqui, na verdade, terminando antes, porque a gente poderia ainda pegar mais 30 minutos, mas não é justo com quem chegou aqui às 9, enfim. Então, a gente pararia agora, voltaria à tarde. Qual seria o horário, Lu, que a gente volta? 1h30 é bom? 1h30 tá bom, porque a gente faria... 1h30. Na verdade, assim, a gente já afirmando esse compromisso de que respeitou a chegada das 9 e que a gente acabou não conseguindo, né? Enfim, por quem estava aqui ouviu os imprevistos, mas começou 9h30, mas dá 1h30, estando aqui, a gente dá início, porque a gente vai fazer... Qual é a proposta? Recorte desses casos práticos, e aí pegamos alguns institutos, andar no fluxo de uma reclamação trabalhista, e aí vocês vão andar junto conosco, porque aí vão fazer, já nesse andamento, o X, as pontuações, onde vocês acharem que vai ter zona de bifurcação, porque aí cada um se ferramentou para depois ir lá buscar no processo civil e no processo de trabalho, como é que vai alimentar. E aí o recorte final da tarde, que é um caso prático, para a gente tentar debater aqui, dentro de 3 novidades que a gente resolveu recortar, uma delas a gente vai fazer um caso de aplicação aqui, distribuir a tarefa. E aí vai ser a atividade que vocês vão fechar as horas do dia. Tá bom assim? 1h30, sem acréscimos.